Como fechar mais vendas sem parecer insistente? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero te convidar a seguir aqui o canal, já coloca para seguir aqui e me acompanhar por aqui, porque sempre eu tô trazendo conteúdo de alto valor para aumentar as suas condições aí, o seu repertório nas vendas, trazendo fundamentos científicos para você vender mais, com neurociência aplicada às vendas, neurovendas. Então já coloca para seguir aqui que sempre tem conteúdo com muita qualidade e eu me chamo Grazi Guaspari, sou especialista em neurovendas e trabalho há mais de 20 anos com vendas, há mais de 15 anos treinando vendedores para que eles possam se conectar mais e vender mais. Então já me acompanha também nas redes sociais e coloca para seguir. Bora entender então como fechar mais vendas sem parecer insistente? Eu sei que muitas pessoas queriam vender mais, mas às vezes não sabem o ponto de parar, de cobrar ou de fazer um follow-up ou de acompanhar esse cliente porque tem receio de parecer insistente. Ou tem gente por aí perdendo vendas por insistir demais, porque uma coisa a gente tem que entender. Precisamos ser persistentes na venda? Sim. Precisamos ser insistentes? Não. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Quando a gente fala em aumentar as vendas, muita gente acha que precisa falar mais, insistir, pressionar mais. A gente ouviu muito aí sobre vendedores terem que ser agressivos, tem que trazer agressividade para o processo de vendas. Na prática, cada vez que você insiste, que você fala, que você tenta convencer, você está ativando o modo defesa no cérebro do cliente. E quanto mais você faz isso, mais ele se afasta. Não importa o quão bom seja o seu produto, a venda acaba morrendo. A não ser que ele seja muito determinado a comprar, porque daí você não está vendendo, ele que está comprando. Então, se você quer vender mais, você precisa compreender. Quanto mais ele ativa o modo defesa na mente dele, menos você consegue realmente direcionar ele para a decisão de compra. Se eu perguntar para 10 vendedores qual que é a objeção maior e qual que é a maior resistência dos seus clientes, eu acho que 8 ou 9 vão me dizer que é preço. Mas a resistência, normalmente, ela não nasce do preço, ela nasce da sensação de ameaça. O nosso cérebro ele é programado para nos defender, é sobrevivência. E isso acontece antes que a gente perceba racionalmente, já está acontecendo na nossa mente, quando a gente acha que está sendo pressionado, que a gente está sendo, que alguém está insistindo, que alguém está tentando nos convencer, que alguém está tentando nos enrolar, a gente ativa inconscientemente esse modo de defesa. Então, essas frases que os vendedores, que as pessoas ensinaram você aí que trabalha com vendas a usar, é agora ou nunca, se eu fosse você, vai perder essa oportunidade, elas, se não bem contextualizadas e utilizadas antes de criar uma conexão real com esse cliente, na verdade ela tem um efeito totalmente contrário, ela afasta o cliente. E é tão fácil da gente entender isso, é só a gente se colocar no lugar do cliente. Quando você que está assistindo esse vídeo, que quer aprender a vender mais, quando você está do outro lado da cadeira, quando você está comprando, você também se incomoda quando você percebe que tem alguém te convencendo a algo, quando tem alguém tentando te empurrar algo. Então, por que você acha que com o seu cliente é diferente? A gente precisa compreender que esse processo de vendas, ele precisa ser natural. E mais ainda, ele precisa ser benéfico para ambas as partes. Só existe uma negociação saudável quando todo mundo sai ganhando, quem vende e quem compra. Então, não existe essa coisa de você convencer alguém. Você está ali para resolver esse problema, para direcionar esse cliente, para mostrar que a sua solução é a melhor alternativa. E você está ali preocupado em resolver a questão, a dor ou o desejo desse cliente. Quando isso fica muito claro na negociação, você sai desse campo estereotipado de vendedor que insiste, que empurra para a pessoa, para o especialista que está ali para solucionar problemas, e é aí que a venda acontece. Então você troca todas aquelas frases que eu falei anteriormente de insistência, de pressão, de querer forçar, por frases, por perguntas, que é muito mais. O que impactaria no seu dia a dia o meu produto ou o meu serviço? Como ficaria a sua vida sem essa solução? Quais seriam os prejuízos que você tem hoje, que você vai continuar tendo se a gente não resolver esse seu problema? Qual seria o cenário ideal? O que é indispensável para você na hora de decidir pelo meu produto ou pelo meu serviço? Quando você abre perguntas, você abre discussão, o cliente faz parte da negociação. Ele se sente protagonista, ele se sente parte dessa decisão. E isso é muito mais efetivo do que você tentar sentar lá no lugar de querer convencer alguém a comprar de você. E aqui vai uma dica valiosa para você.
pausas e silêncio não é falta de argumento, é ferramenta. Então você precisa compreender que também deixar o cliente pensar, deixar o cliente raciocinar é também saudável. E eu sei que muita gente ensinou para você que vender é a gente não dar espaço para o cliente pensar, é a gente falar, é a gente direcionar, é a gente ser um pouco mais agressivo. Esquece tudo isso. Isso tudo vai fazer com que o cliente ative modo defesa e se afaste de você. Tem um estudo muito recente que foi feito, que o nome desse estudo é Silence is Golden. Mostrou que pausas de 3 segundos aumentam a clareza, a confiança e a qualidade da decisão. Então, quando você cala, o cliente pensa, e quando ele pensa, ele consegue sentir, e quando ele consegue sentir, é que ele toma a decisão de compra. Afinal de contas, a decisão de compra ela é emocional, mas ela precisa passar pelo racional, você não consegue silenciar o racional. Então, pausas também são estratégicas, também fazem sentido. Quando eu falo que vender bem não é que ser uma metralhadora empilhando argumentos, é conectar verdadeiramente, é a mais pura realidade. Quanto antes você entende isso, antes você vende. Se conectar com o cliente é entender ele realmente, é na essência. Então, utilize frases como faz sentido o que você está dizendo. Lembra que antes da gente fazer um contorno de uma objeção, por exemplo, a gente precisa fazer esse acolhimento. A maioria dos meus clientes sente isso no começo. Entende que são frases que você vai trazendo, você vai conectando. Eu valorizo a sua dúvida, eu valorizo esse seu questionamento. Você vai trazendo essa conexão. Isso tudo vai ajudar você a vender mais sem que você fique insistente. Por quê? Porque quando você conecta, não existe insistência, existe um diálogo fluido que vai direcionar esse cliente para a decisão de compra. Por quê? Porque essa decisão de compra ela é benéfica para ele também. Ele é parte dessa decisão. Você faz perguntas, você dá silêncio, você dá pausas para que ele pense, você faz com que ele seja parte dessa decisão de compra. A venda ela é mais humanizada, a venda ela é mais fluida, você fica menos insistente, menos chato, o cliente se sente mais seguro, mais tranquilo, compra com maior confiança e, consequência disso, você vende muito mais. Fechar mais vendas sem parecer insistente é sobre respeitar o funcionamento da mente do seu cliente, porque quando o seu cliente se sente respeitado, você trabalha com a consciência mais tranquila, com verdade, com ética, e o seu cliente se sente mais seguro. E o resultado disso só pode ser é inevitável, vai ser mais resultados, mais vendas, o seu cliente mais satisfeito e você com mais dinheiro no seu bolso. Então entenda uma coisa, insistência afasta, conexão aproxima. Conecte-se. Trabalhe neurovendas, neurociência aplicada às vendas, entenda o funcionamento da mente do seu cliente. Quanto mais você compreende como funciona a mente do seu cliente, mais você consegue se conectar, mais você consegue vender com verdade e mais você vende. Espero que você tenha gostado da minha dica aqui, desse vídeo. E se você gostou, já te inscreve. Se você não se inscreveu ainda, já te inscreve aqui no canal para ficar por dentro. Sempre tem dicas incríveis aqui. E até o próximo vídeo.